Salve Rosário! Salve Rosário! Salve Rosário! Salve Maria! São Benedito! Santa Efigênia! Eu não cobro nada, apenas 5 mil de cada um para a igreja, tudo por mim, nada por vocês. Um pouquinho de São João del Rei. Primeiro, a minha função lá, maquinista de máquina a vapor. Eu sou o verdadeiro mineiro. Trem chique, trem bom, trem jeitado, trem arrumado. Regresso à terra! Saí de casa com intenção de trabalhar, sem hora de voltar com destino ignorado. Cheguei em Lavras, o meu trem ali parei. Boa noite todo mundo, eu vim lá de São João del Rei. Cadê as palmas? Saí de casa com intenção de trabalhar, sem hora de voltar com destino ignorado. Cheguei em Lavras, o meu trem ali parei. Boa noite todo mundo, vim lá de São João del Rei. Saí de casa com intenção de trabalhar, sem hora de voltar com destino ignorado. Cheguei em Lavras, o meu trem ali parei. Boa noite todo mundo, sou lá de São João del Rei. Tira pra onde virar, essas Minas Gerais são muitas. Não é à toa que chama Minas Gerais. Em Ribeirão eu passei pela Tardinha, Perdões, Campo Belo, lá em Marcos eu cheguei. Cidade linda, tem muita moça bonita. Boa noite todo mundo, eu vim lá de São João del Rei. Em Divinópolis cheguei pela manhã, passei pela cidade, meus parentes visitei. Fui no forró, me apresentei cantando. Boa noite todo mundo, eu vim lá de São João del Rei. Quem não salta a sua terra, não é digno de permanecer nela. Vamos lá pro chute! Árvore de variedade! Dali pra frente eu cortei Minas Gerais, São Paulo, Paraná, logo no sul eu cheguei. Muito gaiteiro que eu sempre respeitei, mas meu recado eu dei tocando. Sou lá de São João del Rei. Depois de muito rodar pelo Brasil, senti muita saudade, tomei uma decisão. Fiz minhas malas, para trás já não olhei. Boa noite todo mundo, eu voltei para São João del Rei. Então, gente, obrigado pela presença. Quem do curso, estamos finalizando o curso de Desenvolvimento e Gestão Cultural, e as outras pessoas que estão aqui para participar dessa conversa. A ideia é a gente conversar sobre os desafios da gestão cultural, com a participação de duas pessoas queridas e que atuam aqui no Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Primeiro, o Fabrício Santos, que nós vamos ficar aqui mesmo, não vamos sentar na mesa não, fica mais. O Fabrício, ele é gerente de programação cultural e ação cultural do Circuito Cultural aqui da Praça da Liberdade. E eu queria agradecer muito você ter aceito vir aqui, conversar com a gente. E o Fabrício, apesar dessa carinha de menino, assim, de graduando ainda, né, foi meu aluno na graduação, tem uma longa experiência, né, ainda na época da Fundação Telemix Celular, né, que foi uma fundação muito importante na área da cultura, na área social, e já há algum tempo está coordenando, gerenciando aqui as ações culturais e educativas aqui do Circuito Cultural. E o Felipe Mariano, que daqui a pouco o Zé Mineiro libera ele volta aqui, que é o coordenador de produção cultural aqui do Memorial. Né? Queria aproveitar e agradecer aqui o Memorial por nos receber aqui. Né? Então, cada um fala uns 20 minutos e depois a gente abre para algumas conversas, e o tema é um pouco assim, tendo em vista essa visita de vocês, a experiência de vocês aqui no circuito, a gente pensar alguns desafios para a questão da gestão cultural. Tá bom? Passar a palavra para o Fabrício.
Boa tarde, gente, tudo bem? Obrigado a você, José Márcio, pelo convite. Deixa eu me plugar aqui. Então, gente, se me apresentar então rapidinho, assim, eu trabalho hoje aqui no circuito há aproximadamente um ano. Antes disso, estive numa jornada mais longa aí na dupla Telemix Celular e Vivo, né? O Zé Márcio contou desse período. Uma experiência que foi muito interessante, porque era uma experiência na iniciativa privada, mas que tinha uma interação muito forte com o setor cultural e a transição também de uma ação em Minas Gerais para uma ação nacional inspirada nesse modelo de Minas. Foi outro capítulo interessante dessa história, que terminou em 2012, quando, por uma nova configuração empresarial, a Telefônica, nova comandante do grupo, decidiu que deveria mudar a sua forma de atuação e esse processo foi encerrado. Muitos de vocês devem ter acompanhado um pouco isso aí. E depois disso, eu trabalhei um pouco na Fiat e depois vim para cá, para o circuito. E está sendo bem interessante trabalhar aqui porque o circuito ele é um projeto em início de carreira, digamos assim, né? Ele está em processo de implementação e consolidação, então acho que é um momento bem oportuno para que a gente vivencie um processo embrionário de gestão cultural, de iniciar alguma coisa, e tem sido um ambiente de liberdade de criação para as práticas de gestão, implementação de projetos. Então, basicamente o que eu pensei em compartilhar com vocês aqui nesses primeiros minutos é o desenho que a gente fez para a nossa política cultural aqui do circuito. No final eu fiz algumas anotações de questões mais gerais sobre o trabalho, a atuação dos profissionais de gestão cultural, que eu acho que pode desencadear um pouco da nossa conversa depois. A Mariana, que é a minha colega lá no circuito, me alertou ontem para como tem sido frutífera a conversa sempre que os assuntos são trazidos aqui para esse grupo. Então, eu acho que talvez a parte mais interessante até seja isso, né? A gente poder conversar, ouvir e um pouco do que a gente está fazendo aqui servir de inspiração para a gente problematizar temas na área da gestão cultural. O circuito, ele começou, né, assim, o processo de criação desse projeto aqui tem a sua origem, digamos assim, política, né, assim, com a decisão governamental de transferir a sede administrativa do governo para a cidade administrativa, lá na zona norte da cidade, e a partir daí, então, fica esse espaço para ser ocupado e ressignificado na cidade e no estado, né? Assim, a segunda fase de implementação do circuito, ela foi especialmente arquitetônica e de engenharia, né? Assim, depois da fase política de se decidir fazer, foi um período longo de obras, cada um a seu tempo, e há mais ou menos 2 anos, talvez um pouco mais no caso de alguns espaços, o circuito então começa a desenvolver essa sua identidade cultural mesmo, assim, né? Passa a esse ambiente aqui territorial da cidade a propor um novo significado do Estado para Belo Horizonte, de como ele vai ser usado e apropriado por todos nós. E aí, dentro desse processo de gestão do circuito, que tem uma condução na Secretaria de Estado da Cultura, mas existe um núcleo articulador, que é como a gente passou a se denominar recentemente, e que temos a função justamente de propor a interação entre os 12 espaços que hoje funcionam aqui e tentar construir um significado coletivo para esse ambiente. Então, uma das perguntas que a gente sempre se faz, e aí já como parte do nosso processo de planejamento aqui, de gestão cultural, né? Que diferença faz e deve fazer para a cidade, para o público, o fato da gente estar aqui num coletivo? Assim, não sermos apenas um conjunto isolado de espaços. Que potencialidades a gente pode desencadear de experiência cultural, de vivência,
a partir dessa proximidade territorial. E de que forma também nós, como gestores, seja individualmente ou em grupo, podemos lançar mão dessa diversidade de pensamentos, de realidades financeiras, econômicas, para justamente potencializar a experiência do público e também dos produtores culturais, artistas da cidade, de todo mundo que usufrui desse ambiente aqui. E aí foi a partir um pouco desse ponto em que a gente então desenvolveu essa proposta de política cultural, e que foi, na verdade, o primeiro trabalho que eu e a Luciana Salles, que é a pessoa que divide comigo a coordenação desse núcleo, fizemos quando fomos contratados para trabalhar aqui no circuito, né? A gente entendia que, sendo uma iniciativa pública, o circuito teria esse compromisso de ser claro e transparente, né, para a cidade sobre o que a gente propõe do ponto de vista cultural. Talvez nem todos estejam familiarizados, e é só bom contextualizar em que momento o circuito está hoje de sua implantação, né? A gente tem todos esses espaços com as bolinhas azuis aí já em funcionamento. A Casa Fiat de Cultura tem a sua abertura agora segunda-feira, dia 9, num evento inicial, e no dia 10 ela abre formalmente para o público, então praticamente já é uma realidade. E a gente tem alguns espaços ainda em desenvolvimento, em fase de implantação, mas hoje o circuito já é uma realidade, né? Assim, já não é mais um projeto embrionário, já não é mais um projeto de futuro, né? Assim, já é um presente, já é uma realidade para a cidade e já vem transformando, de certa forma, a dinâmica cultural local. A gente percebe isso muito em função de como tem sido crescente a demanda e a busca de produtores, artistas da cidade por realizar coisas aqui, cada vez mais e cada vez propostas mais qualificadas, como a gente também espera que aconteça. E aí um pouco desses nossos porquês, e que eu acho que são perguntas também que desencadeiam algumas reflexões interessantes para a gente, né? Uma é esse aspecto que eu comentei, né? Por que desenvolver essa política? Em parte porque é um dever de uma iniciativa pública que as suas práticas, os seus processos sejam explicitamente informados, né? Então essa preocupação com gerir o circuito como um ambiente que deve prestar satisfações sobre quais são os critérios para investimento de recursos, quais são os critérios para receber propostas e realizar atividades aqui, é uma premissa importante. Outra coisa é esse aspecto inédito do modelo, né? Assim, o circuito, de certa forma, tem despertado interesse, assim, até nacionalmente, internacionalmente, pelo fato inusitado de estar propondo um processo coletivo a partir de instituições que têm independência curatorial, que têm as suas especificidades temáticas, realidades econômicas diferentes, origens diferentes. Tem alguns espaços aqui que são públicos, né, como a própria biblioteca, o Arquivo Público Mineiro. Como é que um arquivo público se articula com um espaço de arte contemporânea? Então, esse ineditismo, né, assim, também para nós significa que a gente deve buscar sistematizar isso, organizar esse pensamento, organizar esse modelo, inclusive do ponto de vista de pesquisa mesmo, de processo e de metodologia. Outro aspecto é esse, né, do circuito estar se tornando cada vez mais um objeto de desejo para a cidade, para o setor cultural, e isso também faz com que a gente seja mais responsável ainda por ter clareza nas formas de acesso que a gente oferece dentro do circuito, né, seja para o próprio público ou por quem quer empreender projetos e ações aqui. Outro aspecto importante para a gente, ao pensar e planejar essa política, foi em criar permeabilidades com o setor cultural da cidade. Essa foi uma preocupação muito importante e permanece sendo, porque é o nosso entendimento que o circuito não se encerra com as casas que estão presentes aqui, né? Essas casas, elas são, de certa forma, um dos âmbitos que constituem o circuito, que dão uma configuração física, geográfica e territorial, mas a gente precisa encontrar encaixes e janelas de oportunidade para o conjunto da cidade, né? Então o circuito ele não pode se ver como apenas esse conjunto de espaço, ele precisa se ver como um polo de fomento da cultura de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e para isso precisa haver essa troca, né? O circuito precisa ser permeável, não só do ponto de vista de espaço físico, mas também
daquilo que configura a sua identidade, né? Então a gente espera, por exemplo, com algumas iniciativas e propostas que mais à frente aqui eu vou apresentar, que venha de fora também inovações e renovações dentro da proposta de ocupação cultural do circuito, né? Então a gente não entende que é só daqui que o circuito, a partir de dentro que o circuito evolui, ele evolui também a partir de fora. E por fim, essa necessidade fundamental da gente constituir uma experiência de circuito, né? Assim, da gente conseguir de fato extrair dessa proximidade e desse arranjo territorial algo que potencialize a experiência do público, a vivência profissional de quem trabalha aqui, a visibilidade para iniciativas culturais da cidade, que podem encontrar aqui no circuito um ambiente de reverberação maior do que encontraria em outros lugares. Então, esse é um tema permanente nosso, assim, né? Como é que estar junto faz esse ambiente ser mais interessante, mais aberto e tal. Um aspecto importante para nós foi buscar referências, né? Foi não começar do zero esse processo de criar uma política. Esses conteúdos, eu estou apenas citando aqui nominalmente, mas no nosso processo interno, cada documento, cada conteúdo desses foi objeto de uma análise, de extração de alguns subsídios que eu não vou detalhar aqui, mas é importante também destacar esse aspecto que é pensar e planejar isso, né, no nosso olhar, iniciativas culturais locais sempre conectadas com documentos e combinados, digamos assim, referenciais em outras instâncias, né? Então, por exemplo, a gente está dentro de um projeto de política pública cultural estadual, mas o Plano Nacional Setorial de Museus e o Plano da Secretaria de Economia Criativa estabelecem diretrizes que permitem, por exemplo, a gente conversar dentro de uma linguagem mais compartilhada com outras iniciativas do próprio Estado, de outros estados. Então foi bem interessante para a gente buscar esses referenciais, porque eles também nos mostraram que algumas coisas que a gente intuía tinham pertinência e encontravam respaldo no pensamento mais amplo também da esfera pública. É o único desses referenciais que eu preservei para trazer para cá hoje, mas porque acho que também faz provocações que são interessantes, assim. Primeiro, esse de ampliar o conceito de cultura e que tem a ver com o item seguinte, né, assim, que é ultrapassar esse enfoque exclusivo nas artes consagradas. Esse é o texto literal que está lá. E aí a gente achou isso interessante, assim, porque pelo fato do circuito ser constituído por ambientes físicos e muitos dos museus trabalharem com a ideia ou de acervo ou de exposições, mas ao mesmo tempo a gente percebe que esse olhar, digamos, mais restrito ou clássico ou tradicional sobre instituições e casas de cultura ou museus, ele está sendo modificado, né? Ele está em evolução. E acho até que o Memorial Minas Gerais é um exemplo bem interessante disso, porque ele é um espaço físico, mas aqui dentro, pelo menos a minha leitura pessoal, é de que a gente vivencia mais o patrimônio imaterial de Minas Gerais do que o material, né? Assim, enquanto você geralmente espera encontrar em museus obras, né? Assim, objetos. E aqui você encontra sempre uma janelinha para ir descobrir alguma coisa que não é exatamente isso que está aqui, fisicamente, né? Como literatura, os hábitos, tradições do Estado, as diferentes regiões. Então, eu acho que esse aspecto de transformação também, de evolução do que é o significado, do tipo de vivência que um espaço cultural possibilita, o circuito traduz de uma forma interessante também. Vou avançar. Bom, um outro capítulo importante da nossa conversa aqui, e que eu acho que é pertinente também para todo empreendimento cultural, seja ele público ou privado, ou mesmo um projeto, para nós do circuito isso também foi determinante, foi olhar novamente para cá como um ambiente que necessariamente interage com uma rede mais ampla de atores do que simplesmente quem está geograficamente aqui, né? E aí a gente usou essa imagem assim, um pouco para sintetizar essa nossa ideia, assim, de que o circuito ele tem um ponto
de início, que foi essa decisão de criar, de transformar isso aqui num ambiente que agrega espaços culturais, mas onde o circuito efetivamente cumpre a sua missão e faz o sentido público dele, é quando essa origem reverbera para alcançar efetivamente a sociedade, os públicos. Então, é um pouco como a gente visualiza essa configuração de gestão aqui do circuito, né? Assim, a gente tem esse núcleo de articulação com papel de articular, trazer novos parceiros, de criar unidade, de criar uma conversa entre os espaços. A gente tem os espaços que oficialmente compõem o circuito, dando esse primeiro combate, digamos assim, né? Dando esse corpo físico que permite a gente colecionar uma série de estatísticas surpreendentes de visitação, de programação, algo que realmente impressiona pelo volume de atividades, de públicos que a gente mobiliza, mas isso tudo é meio, né? Assim, a efetividade do interesse público desse projeto, ele acontece nessa terceira esfera, né? Assim, é aí quando o produtor cultural se apropria de um espaço, quando propõe um projeto que vai para além da expectativa original de cada uma dessas casas, quando o público vem, passa a frequentar e passa a dar um outro tipo de vida, é que, de fato, esse ambiente aqui ganha uma relevância transformadora, assim. Esse aspecto também, né, assim, de que esse todo se nutre das individualidades, é uma premissa também que para a gente ela é essencial, né, assim, porque cada um dos espaços tem a sua individualidade, e é isso também que garante a diversidade de experiências que o circuito propicia, né? Outro aspecto importante é que, para a visão de coletivo que a gente propõe e deseja construir aqui, essas interações elas devem acontecer da forma mais descentralizada e distribuída possível, né? Então, embora exista esse núcleo articulador aí, nós não somos um núcleo centralizador, né? Assim, nosso papel é muito mais de distribuir relações, de distribuir oportunidades que chegam a partir de um olhar que está mais atento à rede, mas sempre deixando os canais abertos para que os espaços dialoguem entre si. E, por fim, né, entendendo o circuito nesse contexto mais amplo, né, assim, que a própria cidade e todos os seus agentes estão influenciando esse ambiente aqui o tempo inteiro, né? E aí, o que a gente quer como resultado, assim, dessa política e desse processo? Onde que a gente imagina chegar, assim, né? A partir desse processo de planejamento. Primeiro, conseguir promover essas ações transversais, né? Assim, conseguir fazer com que um espaço converse com o outro, e não apenas institucionalmente, mas que, por exemplo, um acervo converse com o outro, né? A gente tem expressões da cultura popular no CAP, no Museu Mineiro, no Memorial, e de que maneira a gente consegue construir algumas narrativas, alguns percursos para que essas combinações sejam perceptíveis para o público, né? Então, esse é um resultado que a gente precisa alcançar, e que tem a ver com esse ponto 2, né? Que é essa experiência de circuito. O aspecto da formação e do conhecimento é outro ponto importantíssimo, assim, né? O circuito não se enxerga como um palco apenas, como um lugar em que o espetáculo é a razão de ser e a mostra, a exposição, a exibição é a razão de ser desse ambiente. Então, até por isso a política cultural e educativa, e até por isso cada vez mais a gente tem recebido iniciativas de formação como esse curso, como uma série que está acontecendo também no Sebrae e que vai render por algumas semanas. Então, o tempo inteiro a gente deseja que o circuito ele seja esse ambiente também de reflexão, de pesquisa, como precisa ser, né? Contribuir para fidelizar o público também. A gente percebe que cada espaço tem a sua dinâmica, cada espaço desenvolve as suas programações, seja a partir do acervo que possuem, de exposições temporárias ou de longa duração, mas também a gente vê que é o nosso papel criar motivos para que o público venha sistematicamente para cá. Sejam motivos gastronômicos, sejam eles artísticos, sociais, políticos. Então essa é uma outra dimensão também, assim.
E esse é um desafio para a gente. E na minha última lâmina de anotações, assim, é uma das questões que eu trouxe para problematizar, que é justamente pensando um pouco como profissão, né, assim, esse nosso trabalho de gestão cultural, de que maneira a gente pode ampliar um pouco o nosso campo de influência para outras áreas profissionais, né, assim, às vezes, e aqui no circuito isso tem nos sido demandado de uma forma importante, assim, a dialogar com o setor de turismo, a dialogar com as políticas urbanas de moradores de rua, a dialogar com a política educacional do governo do estado e da própria prefeitura, com quem a gente tem feito uma parceria interessante a partir da ocupação da Praça da Liberdade. Então, acho que é um dos temas assim que, pelo menos para mim, atualmente me instiga, é justamente tentar entender a nossa profissão como gestores culturais para além do âmbito das artes e de projetos e de instituições culturais, mas de alguma forma acho que os conhecimentos que a gente articula, né, no estudo que a gente faz, nos trabalhos que a gente realiza, acho que nos capacitam de alguma maneira para poder influenciar também e contribuir para renovar práticas em outras áreas, né? Então, acho que é um bom tema de conversa. E outro elemento importante, né, assim, dessa constituição de uma política para organizar o trabalho do circuito é também a criação de indicadores, né, assim, para a gente conseguir ser mais científico, não sei, na organização dos impactos do que a gente faz, né? Isso tem sido uma dificuldade, mas também o circuito tem investido sistematicamente em processos de sistematização e de avaliação do impacto, seja ele do ponto de vista de trânsito, econômico, na vizinhança. Tem uma série de iniciativas acontecendo permanentemente e acho que é um lado fundamental também, né? Assim, que a gente fortaleça esse case assim, para ter condições de, em breve, já fazer um primeiro ciclo de avaliação mesmo, né? Assim, de resultados, de impacto. Bom, e aí a nossa política, ela resulta... 5 minutos? Joia. Ela resulta nesse quadro, né? Assim, todo o processo de reflexão, de pesquisa e de conversas, ele resulta nessas propostas, e que é a forma como a gente propõe organizar hoje o nosso trabalho aqui, que é propondo um conjunto de iniciativas nesse pilar que a gente chama de ações em rede, que é onde a gente reúne aquilo que é feito coletivamente pelos espaços, né? Então, tem como característica fazer o circuito acontecer em conjunto, né? Então, uma vez por ano, é o nosso entendimento, o circuito se apresenta para a sociedade como um todo, como um coletivo. Assim, ao longo do ano, cada espaço desenvolve suas ações de fomento, realiza suas programações, mas em alguns momentos o circuito coletivamente comunica e mostra esse conjunto e a capacidade coletiva de realização que o circuito tem. Em paralelo a isso, esse outro pilar de programação regular, ele faz uma balança com as ações em rede, porque diferentemente do primeiro, que é uma ação de dentro do circuito para fora, para a sociedade, na programação regular o movimento é inverso, é onde a gente propõe e desenvolve projetos para abrir janelas para o mercado cultural apresentar propostas para o circuito. Então é aí onde entram projetos, por exemplo, como o Circuito Aberto, que foi um edital de ocupação artística que a gente desenvolveu no ano passado, e além de ter essa característica de fora para dentro, e onde acontece também um processo de renovação, de inovação de práticas, a gente propõe uma distribuição mais espalhada ao longo do ano, né? Também fazendo esse equilíbrio com o primeiro pilar. Circuito em movimento, para a gente significa algo importantíssimo, que o circuito precisa sair da Avenida do Contorno também. Ele precisa circular pela cidade, ele precisa ter mecanismos que nos permitam dialogar com a cidade, com a região metropolitana, e isso também por um entendimento que o circuito não é só um espaço físico, né? Assim, é algo que já comentei inclusive antes, mas que a gente significa mais do que só um território, né? O circuito ele é
um conjunto também de propostas de fomento, de propostas de ocupação cultural, de metodologias de atuação. Então, nesse pilar, a gente propõe realizar algumas iniciativas, sejam elas de itinerância mesmo de conteúdo, de atividades, ou mesmo simplesmente de criar canais de comunicação e de mobilidade urbana até para que pessoas circulem, venham para cá e que a gente vá em outras direções também. E por fim, no pilar de ação educativa, que é um pilar transversal dessa política, mas tem a ver com tudo que diz respeito à formação, à educação, à sistematização e produção de conhecimentos, e também a uma atuação mais pontual junto às escolas públicas, municipais, estaduais e ao público infantil e de adolescentes, né, que hoje eu acho que é um dos pontos de destaque do circuito, é o nível de profissionalismo e de qualidade mesmo que existe no que todos os espaços praticamente realizam voltados para esse público. E aí acho que é uma missão importantíssima também de formação, de reflexão, e que também são, de certa maneira, um resultado já dessa permeabilidade entre uma ação que é cultural, mas também está muito aproximada do núcleo da educação. Eu já comentei o significado de cada um dos pilares, e aí esse meu último slide meio bagunçado, na verdade são anotações para mim mesmo, não são para vocês, mas são temas que eu acho que a gente poderia conversar sobre eles e que, de certa forma, são perguntas e questões que me vieram a partir do desenvolvimento dessa política e do trabalho aqui no circuito. E que tem a ver com algumas angústias mesmo, assim, como profissional. Eu vou comentar rapidamente antes de passar a bola aqui para o companheiro Felipe. Influenciar as esferas de decisão política, para mim hoje é um dilema, assim, porque a gente percebe que o gestor cultural, muitas vezes a gente ainda não se aproxima tanto das esferas de decisão que impactam as políticas que a gente executa, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, esse capital simbólico que a gente administra, que a gente, de alguma maneira, atua nesse campo, ele precisa ser mais bem decodificado, mais bem organizado, para que a gente se mostre mais relevante para áreas afins e que muitas vezes influenciam o nosso trabalho. E aí esse tema puxa um outro que eu acho que é interessante, que é o tema das cidades, né? Assim, a gente vê no mundo hoje algumas cidades se renovando e se reinventando a partir da cultura, criando conceitos diferentes para as cidades, e esses conceitos impulsionando inclusive a atração de moradores, a atração de perfis de negócio diferentes. Então eu acho que esse aspecto do capital simbólico, que tem a ver com as cidades, os territórios, criarem uma reputação baseada em ideias, eu acho que nós talvez sejamos profissionais que podem catapultar isso. Esse aspecto também da articulação de linguagens, né? Não só dentro do próprio universo cultural, a gente vê muita segmentação, música, o audiovisual, a literatura. De certa forma é inevitável essa divisão em alguns momentos, mas eu acho que divide-se demais, né? E não só dentro da própria cultura, mas a gente conversar melhor com essas outras instâncias de turismo, educação, política urbana, ciência e tecnologia, mais uma vez defendendo que a gente atua num campo multidisciplinar de conhecimentos, articulando informações e metodologias que acho que podem conversar bem e contribuir em outros ambientes, né? Essa questão da renovação em metodologias de gestão e produção, que tem a ver com esse comentário abaixo, assim, uma sensação de que a disseminação, né, dos conceitos e talvez até das expressões economia da cultura, economia criativa, tenham virado sinônimo de aplicar técnicas de negócio às propostas culturais. Então são quase que assim, vamos dar banhos de economia, banhos de negócio em produtos culturais. E às vezes a minha impressão é que a gente vê pouco banhos de cultura na economia, banhos de cultura nos negócios. E talvez a gente tenha que começar a pensar em contaminar um pouco nessa mão reversa também. Chegando aqui, eu encontrei por acaso uma amiga aqui na praça que estava no evento e ela comentou algo muito parecido sobre isso comigo. Assim, ela está fazendo um curso
no Ministério da Cultura, e o curso basicamente tenta doutrinar as pessoas de fazer planos de negócio, muito baseado nisso, produtos, negócios, e não sei, desconfio que tem alguma coisa errada aí, assim. E outra questão para soltar tem a ver com isso, essa relação com investidores, patrocinadores, visibilidade de marca, papel da iniciativa privada. Eu fiquei um bom tempo, na maior parte do meu tempo, trabalhando na cultura. Eu estava desse outro lado do balcão, numa instituição patrocinadora. Já vivia esse dilema. Hoje acho que ele está mais grave. Por exemplo, né, assim, a Lei Estadual de Minas Gerais, ela teve recentemente mudou a lógica de contrapartidas, reduziu a necessidade de investimento das empresas, e ainda assim a gente vê uma quantidade enorme de projetos não captados. Algo faz com que, mesmo de graça, algumas empresas não queiram patrocinar projetos. E, além disso, dessa questão muito pontual, assim, me parece que a conversa está muito pobre, assim, entre projetos, produtores, artistas e empresas. Não rola um entendimento interessante, assim, entre as partes, entre os interesses dessas partes. E acho que isso tem a ver com uma necessidade urgente, assim, de novos ares, dos instrumentos públicos de fomento, em que as leis são um deles, embora monopolizem muito as nossas conversas, né, porque muitas vezes a sobrevivência e a existência dos projetos passam por aí, mas eu acho que o momento é, assim, muito oportuno, e me parece que existe um esgotamento, assim, de modelos mesmo, tanto na relação de proponentes, empreendedores de projetos e financiadores. Acho que a conversa não está fechando, assim. É isso, que eu vou encerrar por aqui, essa minha conversa, essa minha primeira fala. Acho que a dinâmica é o Felipe primeiro fala, não é isso? E depois a gente conversa e tal. Então é isso, obrigado, gente. Mais uma vez agradecer por nos receber aqui. Acho que agora a gente já está quase noivando o observatório com o memorial. Antes era um namorico, né? Tomara que a gente... Então, palavra o Felipe. Gente, boa tarde. Zé Márcio e Larissa Alcione, obrigado pela oportunidade de fazer um evento, sediar um evento, tanto o seminário, que foi sensacional, como o curso. Estamos sempre à disposição, tendo disposição, pode vir. Eu não sou tão bom na fala quanto o Fabrício, eloquente como o Fabrício, mas vou tentar ser. Fiquei pensando nessa última coisa que você falou, das coisas das empresas e tudo mais, antes de falar um pouquinho de mim, e queria problematizar uma coisa também, que é uma agonia minha também aqui do Memorial, pensando nessas coisas de empresas privadas com projetos culturais. Eu fico pensando, talvez, não sei se isso é uma coisa mineira ou se é uma coisa brasileira, dos projetos culturais incentivados somente por pessoas que conhecemos. Fico pensando se eu conheço o cara que está, que é o gerente de políticas culturais, vamos supor, do Bradesco. Eu procuro sempre um amigo que conhece ele, que me apresenta, e eu fico muito preocupado e angustiado com esse posicionamento. Não sei se vocês percebem isso também, depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu fico pensando um pouco nisso. Será que estamos, isso que o Fabrício falou, estamos provocando esse diálogo? Será que esse diálogo existe porque somos amigos ou porque eu conheço? Isso é um movimento mineiro, um movimento brasileiro? Só estou falando isso porque para não perder, para lá na frente eu não perder. Bom, gente, eu estou aqui no Memorial há um pouco mais de um ano. Estou na área cultural há 8 anos. Comecei a carreira, sou formado em produção editorial. Eu e Ariel somos colegas, né, de formação na Faculdade Promove. E aí comecei a trabalhar na Rubim Produções, que é uma produtora de teatro, basicamente produtora de teatro, faz alguns eventos empresariais, algumas outras coisas.
mas ela é mais voltada a um projeto na lei de incentivo. Trabalhei lá 5 anos. Depois eu trabalhei no Chevrolet Hall, eu era analista de programação. Eu fazia a programação do espaço quando ainda era gerido pelos maristas. Logo depois que a Time for Fun arrendou o Chevrolet Hall, fizeram um processo interno, eu permaneci, não mais como analista de programação, e aí eu fui executivo de eventos. Eu era responsável pelos eventos corporativos do espaço. Já funcionário da Time for Fun, fiquei lá 10 meses, saí de lá e vim para cá, para o Memorial. Então eu tenho a minha experiência é mais 5 anos na Rubim e os outros 3 anos nessa área de espaço, né, de gerenciamento e produção, sendo um espaço que recebe os eventos, né, e uns 5 anos na Rubim. Aqui no Memorial, a gente tem o nosso projeto, nós somos geridos, explicar um pouquinho como funciona. A Fundação Vale é um órgão dentro da Vale, assim como tem Fundação Bradesco, Fundação Itaú e tudo mais. E a Fundação Vale que é a empresa, vamos dizer assim, que gerencia os ativos da Vale. A Vale chama de ativo todo equipamento em que ela tem a possibilidade de, vamos dizer assim, lidar com o público. Então, Memorial Minas Gerais Vale aqui, o Museu de Vitória, o Museu do Maranhão, o trem da Vale, Vitória Minas, o trem Ouro Preto Mariana, e assim sucessivamente. A Vale chama isso de ativos. E a Fundação Vale o órgão ligado à Vale, obviamente, mas que cuida desses ativos da Vale. Então nós somos ligados à Fundação Vale, diretamente ligados, né? E somos geridos por um projeto de Lei Rouanet. Então a Fundação Vale entra com um projeto de Lei Rouanet e, através desse projeto de Lei Rouanet, a gente faz a manutenção do memorial, tanto quanto os salários dos funcionários, a programação cultural do memorial, toda a gestão é via Lei Rouanet, né? Então a Fundação faz um projeto, entra na Lei Rouanet, tem a captação pela Vale, né? Obviamente, e aí a gente faz a execução de todos os projetos e do memorial como um todo, né? Sobre os projetos culturais aqui do memorial, a gente, muito dentro disso que o Fabrício disse, eu achei importante, por isso ele começar, porque a gente segue todas essas diretrizes e todas essas coisas muito baseada na questão do circuito, por sermos parte do circuito. E a gente acredita também muito na oxigenação do visitante. Esse é o nosso maior desafio enquanto espaço. Nós temos 31 salas aqui no Memorial. Das 31, 3 são exposições temporárias e as outras 29 são exposições permanentes. E a gente costuma dizer aqui, e o Fabrício já disse, que a gente é um museu da experiência. Então aqui você não vai encontrar o pente do Tiradentes, você não vai encontrar a cadeira em que sentou o Magalhães Pinto, não. Aqui é um museu de experiência, você é convidado a participar. Vocês tiveram oportunidade, acho que gostaram? Ah, que bom. Você, apesar de não ter nada convidando a você interagir com o conteúdo, você automaticamente é convidado a interagir com o conteúdo, com algumas salas que são... Você pode tocar, e tem a coisa do fone, não sei se vocês pegaram, mas a gente tem umas telas em que você chega perto, aí a pessoa já vai explicando para você o conteúdo e tudo mais. Então a gente é um museu da experiência. E memorial porque a gente trata de memória, como o Fabrício disse, né? Nós não somos um museu, somos um memorial e tratamos de cultura imaterial. Arte, religiosidade, escritores, fotografia, cultura como um todo, né? Então aqui no memorial a gente trata disso, né? E voltando a essa coisa da oxigenação de visitantes, a gente pensa muito em como atrair, como o nosso conteúdo é permanente, as 29 salas, a gente resolveu, o museu, a museografia toda do espaço é do Gringo Cardia, né? Apesar dele ser um carioca, eu acho que ele foi super feliz ao fazer toda essa
beleza que está aqui, num prédio maravilhoso, né? Vocês puderam ver. E nossa dúvida é como utilizar primeiro essas 3 salas, que são salas de exposições temporárias, e fazer uma programação dentro disso que o Fabrício disse, de oxigenação de visitantes, né? Então, no primeiro momento, essas 2 salas aqui do 4º andar, a gente resolveu fazer um edital de novos artistas. Então, a gente está com o edital aberto até o dia 30 de junho. A gente seleciona, através de uma curadoria, artistas mineiros ou residentes em Minas Gerais para expor seus trabalhos de artes plásticas, pintura, arte como um todo, aqui nas 2 salas do 4º piso, né? Então tem esse edital, ele vai lá, entra, tem a curadoria, e depois a gente seleciona 4 artistas para ficar de 3 em 3 meses aqui nessas 2 salas. Essa é a exposição temporária. A gente acha que é uma forma de fomentar a arte, principalmente no interior do estado de Minas Gerais, e para estar num espaço como esse, na Praça da Liberdade, no circuito cultural, a gente acha bem importante. E a sala lá de baixo, que é do café, que é uma exposição de fotos. Então, aquela exposição de fotos, a gente tem um curador, a gente trabalha com curadores, né, nas diversas áreas. Então, a gente tem um curador que seleciona. A gente está trabalhando com um conceito que a gente pensou e achou super interessante, de fazer fotos que são ligadas à memória, né? Começamos com o Guto, depois com o Câncio, depois com o Paulo Arumar, agora estamos com o Carlos Guilherme. E essas 3 salas são as nossas salas de exposições temporárias, né? E as permanentes são essas que eu disse, as que vocês puderam ver em algumas. E aí, voltando a essa coisa da programação, a gente pensou em fazer... A nossa intenção básica é fazer eventos e trabalhar com uma produção cultural de coisas que não tenham tanta relevância no sentido de visibilidade na cidade. Então a gente tem um projeto que chama, por exemplo, Performance no Memorial. Esse é um projeto curado pelo Marco Paulo Rola, ele é o nosso curador. E aí, todo 3º sábado do mês, vem um performer aqui. Lembrando que todos os eventos são gratuitos, né? Aqui no Memorial. O performer vem e faz uma performance aqui em qualquer lugar, em qualquer espaço. Já teve na escada. Eu trouxe um vídeo para passar, vocês vão ter uma ideia mais ou menos. Na escada, no jardim, no teto, no café, performance. Então ele usufrui do espaço e apresenta a sua performance. Aí a gente avaliou o seguinte: performance não dá muito público, vem que 30, 40 pessoas, mas a nossa intenção não é ter grande público. A nossa intenção é que entrar numa lacuna que a cidade não tem, porque não há um espaço na cidade em que tenha uma programação de performance permanente, no sentido de continuidade, né? Todo 3º sábado do mês tem uma performance no Memorial. Então quem gosta de performance já sabe e entra no calendário. Isso é uma política nossa que a gente persegue e acho que está dando super certo, né? A gente pontua os eventos e coloca no calendário, né? Para que as pessoas tenham em mente, o calendário já sabe que naquele dia acontece aquele evento no Memorial. Com a performance do Memorial acontece isso. Outro projeto que a gente tem aqui é o Sarau do Memorial. Mais uma vez, procurando uma lacuna, porque a gente vê que não tem, apesar de ter vários projetos de literatura, mas nesse projeto o próprio autor lê seus textos. Esse projeto ele acontece o último sábado do mês na Casa da Ópera. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, lá no 3º andar. A gente inaugurou esse projeto com a Adélia Prado. Obviamente lá tem 30 lugares, encheu, a gente teve que trazer para cá, fizemos transmissão. E aí todo último sábado do mês vem um escritor, vem um poeta que vai ler seus próprios textos para o público em geral. A gente faz 2 sessões, 11 horas e 13 horas. E está sendo super legal também, tem super uma adesão, a comunidade literária já está super envolvida no processo.
Outro projeto que a gente tem aqui é o Eu Criança no Museu. Esse projeto nasceu esse ano e é uma forma que a gente já vem trabalhando com o setor educativo aqui há muito tempo, que é como abordar o conteúdo do memorial para a criança. Como é que a gente vai fazer a criança vir para o memorial nesse conteúdo? Então a gente começou um trabalho educativo que a Mabel, que é a nossa coordenadora, já está desenvolvendo, de fazer um folheto especial com alguns brinquedinhos. Então a gente resolveu também dedicar eventos para crianças. Então todo domingo, aí não é fixo, então todo domingo não, um domingo por mês a gente faz o Eu Criança no Museu aqui no auditório. Aí a gente traz teatro de bonecos, contação de histórias, show para criança, e assim, todos lotados com mãe brigando e achando ruim que não entrou, aquelas coisas. Esse é um projeto que a gente ficou muito feliz porque teve uma hiperadesão, que é uma questão da cidade, eu acho, né? Tem pouca programação para criança na cidade, muito pouca. As pessoas não pensam nas crianças, né? E a gente ficou super feliz com isso. E é um projeto que está dando super certo e vai continuar, né? Outro projeto que a gente começou esse ano, que é um projeto também que não tinha na cidade, é o Leitura Rara. Esse projeto a gente convida grupos de teatro para vir aqui no auditório e para que eles leiam uma leitura dramática de texto, né? A gente já teve a companhia Cinco Cabeças, teve a companhia Perro Lunar. Esse mês é uma vez por mês, toda quinta-feira, segunda quinta-feira do mês, aqui no auditório. Lembrando, tudo gratuito, né? Esse mês, no dia 26, a gente vai ter o Oficina Multimédia e no mês que vem a gente vai ter o Grupo Galpão. Então, os grupos vêm para cá e fazem leituras dramáticas dos textos, né? Já teve Chekhov, vai ter Shakespeare, super legal. É um projeto que começou esse ano também, a curadoria do Anderson Aníbal, e está tendo uma super... No primeiro a gente não teve muito público, mas no segundo já teve um pouco mais. Estamos esperando um público maior agora. Então, assim, a cidade está começando a entender qual é o nosso objetivo nesses projetos e está sendo super legal. Os textos são escolhidos pelos grupos ou pela curadoria? Pela curadoria. Os temas são pela curadoria. A gente resolveu, como a gente não entende muito desses assuntos, entende assim, não tem um gabarito, então a gente resolveu chamar alguns curadores para que eles pudessem, né, indicar os grupos e tudo mais. A gente tem também a nossa virada cultural, que é o Boa Noite Memorial. Então a gente faz 2 edições por ano. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde por causa da FIFA. Mas a gente elege um dia, sempre na Semana de Museu, que é em maio, ou então na Primavera de Museus, né? Esse ano vai ser na Primavera de Museus, em dezembro. A gente monta um palco aqui na Praça Carlos Drummond de Andrade, entre a gente e o Minas e Metal. E aí é a nossa virada cultural, que não tem nada a ver com a virada cultural da cidade, é a virada do memorial. Então a gente fica aberto até as 3 da manhã. A programação começa lá fora, com shows, música, dança. Depois a gente sempre tem um cortejo que traz o público aqui para dentro, aqui no auditório, no jardim e na sala de leitura. A gente tem shows, tem performance na Casa da Ópera. Então, assim, é uma experiência também muito rica e que a gente está tirando uma lição muito bacana disso tudo, que é o objetivo principal, trazer o público aqui para o memorial. A gente notou muito interessante, porque a gente fez no início do ano uma edição na sexta-feira e em novembro a gente fez uma edição aos sábados. E a gente notou como é que o público é diferente aqui, na praça e no evento. Na sexta-feira é o público transeunte, aqui tem muita faculdade em volta, né? Então tem muito adolescente, muito jovem. A de sábado já foi um público mais, mais maduro, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa teve que sair de casa para vir aqui. Então, assim, até as atrações, inconscientemente, a gente pensou nisso. Isso foi bem bacana para a gente notar essa diferença de público, né? E além, esses eventos são todos eventos do memorial, né? Os eventos que o memorial promove. E a gente também dentro dessa coisa que o Fabrício disse, super aberto a eventos que possam discutir e dialogar com outras áreas. A gente
já realizou seminários da Prefeitura de Belo Horizonte aqui, de educação, de cultura. Esse espaço é um espaço que acontece muita coisa aqui no auditório, é o espaço mais, vamos dizer, nobre do memorial. A gente tem essa coisa de ceder o espaço, a gente não cobra para ter evento aqui, desde que ele seja aberto ao público. Então, seminários, congressos, palestras, shows, música, qualquer coisa, teatro. Então, esse espaço é um espaço que está totalmente aberto, tanto para a sociedade, para os produtores, para todo mundo, aos projetos do circuito também, das demandas do circuito para nós. Então, assim, a gente quer transformar o memorial mesmo em um equipamento cultural de acesso irrestrito a qualquer um, independente do nosso acervo, né? É claro que a gente tem a intenção com esses eventos trazer o público para cá para que conheça o memorial, para que eles tenham ideia de tudo isso, que tem muita gente que não conhece aqui o memorial, mas principalmente para ser um equipamento pulsante cultural na cidade. Eu trouxe um videozinho, ele é curtinho, dos nossos eventos de 2013, para vocês verem.
É isso, gente. Mais de 18 mil pessoas que vieram só para eventos aqui no Memorial. Eu esqueci de falar dessa visita. Essa visita que vocês viram que é vendada é uma visita que a gente faz, que é a visita sensorial. A gente fez isso no sábado passado, deu super certo e as pessoas saem daqui maravilhadas, que é uma visita que a gente ainda está estudando para que ela vire permanente. Esse dia aí foi um dia que a gente fez uma visita boa noite sensorial. Então todas as visitas do Memorial eram sensoriais nesse dia. Então a gente aguçava o olfato, olhar, aquela coisa, e deu super certo. É isso, Zé. Tudo certo? Obrigado, gente. Ficar aqui assim, aí o pessoal, viu? Então, gente, a ideia é um pouco agora vocês aproveitarem que a presença do Fabrício e do Felipe, entrar na conversa, perguntar e falar a opinião de vocês e fiquem... Eu não falei disso, né? O processo para apresentação, esses projetos todos que eu disse que são do Memorial, a gente tem os curadores, né? Eu esqueci de falar do Wagner Merige, que é do Sarau, e aí tem o Anderson Aníbal do Leitura Rara, Marco Paulo Rola do Performance no Memorial, e eu Criança no Museu é a Amabel, que é a nossa coordenadora educativa. Agora, a programação fora da programação fixa do Memorial, a gente faz uma curadoria, eu e o Wagner, que é o gestor aqui, né? Então, assim, muitos pedidos vêm através dele, muitos pedidos vêm através de mim. Então, assim, a gente recebe material, muita gente entrega CD aqui. Tem uma teoria lá embaixo, na minha mesa tem uma pilha de CD de tudo quanto é gente que quer se apresentar aqui. Então, a gente recebe esse material, a gente faz uma avaliação. Eventualmente, a gente consulta a comunicação da Vale para apresentar e tudo mais, mas é só uma coisa para forma, eles não interferem muito, mas eu acho importante dizer isso. E aí a gente, através dessa curadoria minha, do Wagner, a gente consulta algumas pessoas também, e é mais também da necessidade, tem muito pedido que vem por e-mail também, então assim, é uma coisa bem tranquila. Você quer apresentar aqui, me traz seu material, a gente vai conversando, vamos negociando, e aí está tudo certo. Se a gente vê que é uma coisa bacana para o Memorial e para a cidade, nós estamos totalmente abertos. E-mail e... depois eu dou para todo quem quiser. Celular e e-mail, Eu dou meu cartão. Ou eu faço igual, já chega apresentando. A performance. As exposições temporárias, a gente tem um edital, né, que está no site memorialvale.com.br. É um edital para novos artistas. Novos artistas, o curador é o Eduardo Jesus, que até apareceu aqui, professor da PUC e tudo mais. A gente resolveu recortar, que é o que dá muito o que falar, novos artistas. O que é novos artistas? É idade, é tempo de trabalho, então a gente resolveu recortar na idade. A outra edição, 2013 e 14, a gente fechou em 30 anos, tivemos milhares de reclamações. Então esse ano a gente resolveu... Esse ano a gente resolveu recortar para 35. Continua reclamando. Então são jovens artistas até 35 anos, nascidos ou residentes em Minas Gerais. Então é uma forma da gente recortar mesmo, né? Por que jovens artistas? Porque a gente acha que jovens artistas têm pouca oportunidade em relação à idade, e tem muitos trabalhos bacanas, principalmente do interior do estado, e que não tem oportunidade de vir a Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, no Memorial Vale, expor seus trabalhos, entendeu? Então o recorte foi feito. Ele é anual? Ele é bienal. O edital é 2014 e 2015. Ele começa esse ano e termina o ano que vem. Então, na verdade, assim, não acho que seja um crime. Eu acho que está em curso. Acontece de certa forma, se cristalizou o pensamento, assim, a minha impressão, quando você
faz essa aproximação entre negócios e negócios e cultura, de que você está muito mais um ambiente de negócios que está trazendo contribuições para a cultura. E aí a sua pergunta é, né, de que forma pode acontecer esse caminho inverso, né? Eu acho que a cultura, ela tem uma vocação maior para experimentar metodologias, por exemplo, metodologias de diálogo, de conversa, de conduzir processos a partir de formatos, seja formatos de organizar projetos, formatos de fazer reunião, formatos de elaborar uma proposta de um evento, de um espetáculo, e que reúne alguns elementos que eu acho que tem potencial de renovação de práticas, digamos, formais, sejam elas econômicas, práticas educacionais, por exemplo. Eu acho que a educação é outro ambiente em que eu acredito que a cultura e os conhecimentos e práticas que a cultura articula, né, de linguagem, procedimentos estéticos, a cultura também tem uma contribuição importante também para dar. Eu acho que talvez seja um pouco isso, assim, pelo lado metodológico, pelo lado de renovar e inovar nas formas de fazer as coisas, nas formas de reunir pessoas, nas formas de defender propostas, e pelo aspecto estético também, assim, né? Recentemente a gente presencia muito eventos culturais cuja iniciativa é empresarial, digamos assim. E aí você vê também nesses eventos como que às vezes a lógica empresarial ou de negócios, ela simplifica ou ela de alguma maneira homogeneiza processos culturais. Recentemente mesmo, assim, aqui na Praça da Liberdade, isso também acontece, talvez até hoje, no evento que está rolando ali na praça, né, assim, em que o discurso, a linguagem, a forma de comunicar do ambiente mais corporativo, às vezes se sobrepõe até para fazer cultura, pelo fato de vir desse lugar. Eu acho que existe uma hierarquização do conhecimento, de alguma maneira, que coloca esse conhecimento gerencial de negócios num patamar acima da questão de linguagem, de propostas, né, do conhecimento da estética, e que aí eu acho que a gente tem perdas, a gente deixa de enriquecer mais as nossas ações por atuar dessa maneira. Um exemplo assim que eu talvez daria seja o próprio esgotamento que a gente já vê das tentativas de profissionalizar pelo lado do empreendedorismo e dos modelos de negócio carreiras de artistas, por exemplo. Assim, a gente já vive isso há um certo tempo, em que parecia que cursos, modelos, metodologias, planos de negócio permitiriam que num curto ou num médio espaço de tempo os artistas conseguiriam se autoproduzir, se autogerenciar de uma forma que geraria resultados melhores e mais rápidos para eles. E já é possível ver que, em grande parte, não funcionou tão bem assim, né? Esse modelo de reunir produtores, artistas e aculturá-los na linguagem, nos modelos de negócio, não tem revolucionado nem o mercado e nem a prática artística, a linguagem em si. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu estou mais com a dúvida também do que com a maturidade da resposta ou de ter uma proposta. Mas suas colocações também me provocaram sobre o tema. Eu acho que vocês tiveram aula comigo, sabem que eu vou aqui na linha do Fabrício de que plano de negócio não é, no meu entendimento, solução para a cultura, né? Eu acho que em função desse modelo de financiamento da cultura, que há mais de 30 anos, né,
fez com que as políticas públicas se apequenassem, assim, e transforma todo artista e toda pessoa num empreendedor de si próprio, acaba gerando essa necessidade, essa ilusão, né, de que todo mundo tem que saber elaborar um projeto, bater na porta de um patrocinador, entrar numa lei de incentivo, e isso dá certo para alguns e não dá certo para a grande maioria, né? Então, eu acho que a primeira coisa tá aí. Eu penso que o que a gente precisa é cada um fazer a sua parte. Se o Estado faz a sua parte, no sentido de nos assegurar o direito à cultura, né? Se as políticas públicas fazem a parte delas no sentido de formar públicos para a cultura desde pequeno e continuamente, constantemente, né? Então, o artista passa a ser não um piloto de editais, de lei de incentivo e de planos de negócio, e ele volta a se preocupar com aquilo que ele deve saber fazer, que é ter não um projeto para patrocínio, mas um projeto de intervenção artística. Vocês viram que Felipe, em hora nenhuma, falou que para trazer projeto aqui tem que ter um patrocinador. Porque esse espaço aqui, que é uma experiência de parceria entre Estado e iniciativa privada, né? Quer dizer, todo o circuito cultural da Praça da Liberdade se insere, né, nessa política de parceria público-privada. São espaços públicos, né, em regime de com a administração privada, em regime de comodato e com princípios de fazer política pública, né? Por isso, mesmo quem cobra lá o vizinho CCBB, é R$10 o ingresso, né? Porque aí o artista, o gestor cultural, o produtor cultural volta a se preocupar em fazer projetos de arte e de cultura e não projetos de patrocínio cultural, porque me parece que esse aqui é a deturpação que ao longo das últimas décadas, né, a coisa caminhou. Porque senão, por exemplo, o povo da performance, quando é que eles vão arranjar patrocinador fazendo essas coisas que para muita gente não é arte? Para outros é heresia, é coisa das profundezas do inferno, para outros é coisa do século passado, para que esse povo, nós já estamos no mundo no 21, eles são do 20 aí, né? É só numa abertura. Então acho que a crítica, né, essa coisa do plano de negócio, desse excesso, dessa ideia de que nós somos, quem é agente cultural e quem é artista, um bando de incompetentes em ciências gerenciais, né? A ideia é um pouco ver se cada um fazendo a sua parte, o artista e o produtor cultural, o gestor cultural, volta a pensar no seu projeto, né? Além de uma coisa que eu sei que Pedro se preocupa com isso, que é como é que você pode desenvolver projetos de forma autossustentável, né? Porque também é preciso a gente não esquecer disso, né? A gente não pode esquecer disso, que boa parte da produção artística e cultural, ela pode gerar ela própria a sua sustentabilidade, né? Com regimes os mais, vamos dizer assim, surpreendentes, como pegando o pessoal do Black Soul aqui, né? O Quarteirão do Soul, que não precisa de ninguém, é uma economia autossustentável ali, a cerveja paga o som não sei quem, todo mundo, né? E se precisar faz uma vaquinha para a festa continuar, né? Quer dizer, que são desde o mano a mano, cada um vendendo o seu produto, quer dizer, eu acho que é do conjunto de alternativas que acho que a cultura pode, né? Só complementar mais uma questão da pergunta dele ainda, assim, é que eu ainda acho que a gente precisa desenvolver melhor, porque você disse que faz eventos na área de negócios, né? Então você reúne empresários. E aí vocês têm que tipo de objetivo nesses encontros? Espalhar conhecimento, gerar novos negócios entre eles. Porque qual que é um pouco dessa minha outra angústia, assim? É pensar qual que é a utilidade, ou não sei se a utilidade é a melhor palavra, mas qual que é a contribuição possível da cultura, do pensamento e de gestão cultural
e da reflexão sobre gestão cultural para qualificar os objetivos do seu evento de negócios. Eu acho que a gente pode ter conversas, pessoas como a gente pode ter contribuições a dar para os objetivos de negócio do seu evento, sabe assim, metodológicas, a partir de linguagens, mudando as formas desses empresários se relacionar, conversar entre si de alguma maneira. É por aí que eu também estou tentando elaborar alguma ideia. Então, a minha fé, com relação à minha conversa com o Pedro, tem a ver com isso. Eu acredito que a gente deveria promover mais esse tipo de intercâmbio. Por exemplo, eu acho que sim, vivências culturais, não necessariamente artísticas, mas vivências culturais de linguagem, de convivência, de modos de conversar e interagir, podem contribuir para a boa formação de médicos, por exemplo. Acho que esse tipo de conhecimento, organizar o conhecimento na cultura para objetivos como esse, é algo que a gente deveria estabelecer como um possível serviço, uma possível contribuição que nós poderíamos dar para a sociedade em diversas temáticas. Assim. Confesso que não está na nossa pauta do circuito hoje pensar isso. A gente não tem nenhuma iniciativa hoje que dialoga dessa maneira e consegue fazer essa transversalidade com algum campo de conhecimento que já esteja um pouco mais distante desse nosso núcleo, assim. Mas eu concordo com você, compartilho esse sentimento. A Clara, né? Então, a gente pensa sobre esse tema, assim, ele é bem importante para a gente, assim, né? Esse pilar da nossa política, chamada Circuito em Movimento, trata disso, assim. Como que a gente vai cumprir a missão do circuito, que é não ficar encastelado aqui na Praça da Liberdade, dentro da Avenida do Contorno, centro de poder, próximo ao bairro de Lourdes. A gente não tem o direito de não conseguir dialogar para além dessas fronteiras, né? O que a gente pensa para isso? A gente concluiu a elaboração dessa política em agosto do ano passado, desenvolvemos um primeiro projeto que deveria concretizar isso na prática. Ainda não o viabilizamos, mas a proposta é de criar uma itinerância de conteúdos. O modelo físico dele é um caminhão-palco e uma van multimídia carregada de recortes, de acervo, de conteúdo, de pequenos fragmentos educativos dos diferentes espaços e que vão rodar as 9 regionais e 10 cidades da região metropolitana de BH, com conteúdos do circuito, conteúdos não só artísticos e de acervo, mas também audiovisuais, de formação, oficinas, práticas pedagógicas que a gente desenvolve aqui, como uma primeira experiência disso, de gerar esse intercâmbio e de certa forma, ter como pano de fundo dessa ida um convite. Esse projeto ele seria um cartão de visitas, uma degustação do circuito, para que a partir dele a gente estabeleça uma relação menos separada, menos distante mesmo, de alguma maneira existe, é um desafio para a gente do circuito. Outra forma de tentar desenvolver isso é a gente conseguir comunicar melhor com o interior do estado para trazer propostas para cá. O Felipe falou disso, né, no caso do edital deles de jovens artistas. Esse projeto que a gente fez ano passado, chamado Circuito Aberto, também teve essa preocupação. A gente, das propostas que selecionamos na área de música e formação, a gente teve em torno de 30% a 40% de propostas do interior. Proporcionalmente às inscrições, vamos dizer assim, a gente teve menos inscrições do interior, mas mais inscrições selecionadas. Assim, a curadoria teve um cuidado de aproveitar bastante e conteúdos muito bons. Na verdade, isso trouxe algo muito interessante para a cidade, porque artistas que se apresentam pouco aqui, com muita qualidade artística, acho que representaram muito bem o interior do estado. Agora, acho também que a gente tem que observar essa questão. Assim, o circuito ele sempre terá uma capacidade limitada de responder a essa demanda, embora ela deva ser sempre considerada por nós, mas a política cultural do estado como um todo, aí sim acho que ela precisa apresentar respostas muito concretas para isso, né? O projeto Minas Território da Cultura
é um projeto, uma iniciativa que vai nessa direção, mas também para a gente aqui no circuito é algo essencial. Assim, a gente acredita que não cumpriremos nosso papel se a gente só se relacionar com o público desse entorno, não apenas enquanto público, mas quem promove o conteúdo também, né? Então, essa diversidade ela tem que se manifestar nessas duas dimensões: quem gera o conteúdo, quem está ocupando essa vitrine, digamos assim, quem está usufruindo dela, né? Assim, a gente não democratiza se eu simplesmente atrair os públicos dessas outras regiões para vir aqui usufruir e fruir o conteúdo, vamos dizer assim, de sempre, né? Então precisa acontecer essa permeabilidade nos dois ambientes. O educativo. Esse é o nosso principal tema do momento, é esse, na nossa superintendência, nosso núcleo aqui. É algo que está dando grande prazer da gente desenvolver. A proposta que a gente está implementando agora, começamos efetivamente a realizar a partir de abril, é uma ação educativa na Praça da Liberdade. É uma ação ao ar livre, utilizando o equipamento público da praça, e que discute justamente a ocupação do espaço público, o cenário urbano como um ambiente de cultura, de história, onde a gente articula um pouco os conhecimentos que esse conjunto arquitetônico e histórico representa. Então, muito da história de Minas, da cidade, do próprio Brasil, passa por esse ambiente aqui, né, para o bem e inclusive com capítulos não tão felizes, como, por exemplo, o golpe militar, né, que tem no governo de Minas, naquele momento, um dos protagonistas. Então, a nossa intenção é essa, assim, nosso modelo é tentar criar essa costura usando a praça como ponto de culminância. Então, a gente tenta desenvolver isso, assim, a praça recebendo alunos, grupos, estudantes para desenvolver ações sensoriais também, utilizando os próprios canteiros, fazendo ações que envolvem o cheiro, as texturas da praça, e a partir daí discutindo o uso da cidade, a mobilidade, a história. Então a gente vê um pouco a contribuição que a gente pode dar, além do que os espaços fazem, através desse modelo, assim, gerando uma ação na própria praça. Oi? Sim, é uma equipe nossa. Na nossa coordenação a gente tem 3 coordenadores e 12 educadores que respondem por essa prática. Então a gente agenda grupos diariamente e as pessoas vêm para viver uma história na própria Praça da Liberdade. É algo bem recente, mas tem sido muito legal, assim, bem interessante. Você também perguntou sobre os percursos, né? Se é algo que a gente está ainda mais desejando ou já realizando. Ainda estamos mais desejando, é verdade. Mas pretendemos realizar agora, em novembro, uma ação que é a primeira ação que responde a esse pilar em rede, que é um evento literário. Vai ser chama-se Circuito Literário Praça da Liberdade. Vai ser um evento grande que vai ocupar territorialmente a própria praça e todos os espaços. E aí sim a gente vai ter uma experiência de articular o projeto Leitura Rara, a Leitura Rara, o Sarau do Memorial, com o que acontece aqui no Espaço de Conhecimento UFMG, que é o Café Controverso, onde a gente vai articular uma curadoria, uma programação literária a partir da vivência do projeto de cada um. Não vai ser com acervo, mas vai ser com projetos, metodologias e formatos que o conjunto do circuito realiza. Então vai ser mais um momento importante, assim, da implementação, digamos, dessa proposta de política, a realização desse evento aí em novembro. Vou responder primeiro a da Lúcia. Aqui no Memorial a gente começou a pensar isso esse ano. O nosso educativo já faz um trabalho muito bacana com professores. Então tem um curso de formação para professores aqui. Hoje de manhã, inclusive, estava tendo um. A Mabel, que é a nossa coordenadora, ela convida professores das diversas redes, municipal, estadual e particular, para que entendam o que é, para desmistificar, a gente conversa isso muito aqui internamente, desmistificar essa coisa de museu. Porque museu, principalmente para as crianças, o museu só é um lugar para conteúdo escolar. Então, assim, se a criança está estudando, aí ela vai ao museu. A criança está de férias, não vou no museu, porque no museu só vou quando, entendeu?
Então, assim, a gente começou a trabalhar isso esse ano, não, na verdade isso já tem mais ou menos quase um ano já. A Mabel começou com isso, com professores, para tentar desmistificar isso também. Esse ano a gente fez, tem um mês, um projeto super recente, a gente está convidando taxistas. A gente entrou em contato com o Sindicato dos Taxistas e com 4 cooperativas de táxi. E estamos convidando os taxistas para vir aqui e fazer uma visita mediada aqui no memorial. E está sendo, assim, sensacional. O retorno é, assim, magnífico, muito além do que a gente imaginou, porque é exatamente isso que você falou. É pegar um público que é 100% deles, a gente já teve, até hoje, a gente já tem 2 meses que começou esse curso, tivemos aqui 82 taxistas. Nenhum deles nunca tinha entrado aqui em nenhum desses prédios. Então é a primeira vez que a gente faz esse tipo de ação pensando exatamente nisso. Então, assim, é uma coisa que já está recorrente aqui no memorial. Estamos pensando na possibilidade de alargar isso para outras áreas distintas, mas é uma coisa que a gente já está pensando. Falta os médicos, né, agora, né? Eu acho assim, eu não sei se eu vou responder, mas dentro daquilo que eu falei, quando a gente começou a desenhar o memorial como um equipamento cultural, pensamos nas lacunas em que existe na cidade. Então, assim, a gente pensou quais são as áreas que existem na cidade em que podemos, sem demérito nenhum de público e nem de nada disso, não queremos que isso aqui fique lotado de gente, com gente caindo pela janela, não é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo é pegar uma ação cultural que na cidade não esteja tão divulgada, tão latente e não tenha um olhar para que a gente desenvolvesse os projetos culturais. E aí o que a gente acontece? Por isso que a gente tem os curadores. Então como que a gente vai fazer isso? Nós não temos experiência. Vamos fazer performance, por exemplo. Pensamos na performance porque, apesar do que o Zé Márcio disse, é uma coisa do século passado, etc, etc, é uma coisa que acontece na cidade e que não tem espaço. Não há espaço na cidade hoje que tenha uma programação regular e que aconteçam performances. E aí a gente chamou o Marco Paulo Rola, que tem uma faculdade, que dá aula, junto com a Paula Retori e tudo mais. E aí a gente resolveu, demandamos, a gente fez isso com várias artes, fizemos com o teatro, com a dança, com a música, com a performance, com a literatura, com a área cultural no centro de referência popular, do folclore. Chamamos várias pessoas e aí, juntamente com a comunicação da Vale, fizemos uma avaliação de qual seria a área que a gente pudesse entrar nessa lacuna. E aí desenvolvemos a performance no memorial, o sarau do memorial, esse ano Eu Criança no Museu e Leitura Rara, que são os 2 projetos novos. Estamos querendo implantar a visita sensorial, que é para você enxergar o museu com outros olhares. De uma forma simplificada, talvez aí o papel do gestor seja conseguir ler as oportunidades. Talvez ele tenha essa habilidade de uma forma mais bem desenvolvida, embora não exista regra para isso, na verdade, né? Assim, às vezes a gente tem conversado sobre conseguir forma de viabilizar os projetos, as coisas, as iniciativas com menos intermediação, mas eu acho que o gestor, ele talvez possa contribuir dessa maneira, assim, ele é alguém que lê as oportunidades e consegue traduzir a proposta artística, seja ela em qual linguagem for, para aquela oportunidade, né? Não necessariamente falando de formatação de projetos ou de editais, mas, por exemplo, ter a capacidade de olhar para o memorial e entender qual linha curatorial, qual política é derivada desse comportamento. E o Felipe acabou de mencionar, né? Não está focado em ações de grande público, não está focado em linguagens de grande apelo popular. Então o gestor, ele tem que ter essa capacidade, olhar para um espaço, olhar para um ambiente e identificar tal coisa cabe aqui. E aí tem a inteligência de desenhar, formatar, para poder promover esse encaixe. Existem pesquisas, o circuito ele fez digamos, uma pesquisa inicial, no comecinho da sua implementação em 2010, que foi essa que a gente usou como base para desenvolver essa política, mas ela é anterior, ela foi feita justamente para saber expectativas.
Está acontecendo uma nova agora, está sendo feita até em parceria com a UFMG, mas eu não conheço o resultado dela ainda. Estou pensando se alguma coisa já passou por nossa mão de perfil, mas acho que não. Acho que não tenho resposta para você. Mas é interesse do circuito. Super. Saber quem... Sim. A gente tem, digamos assim, uma leitura que existe, por exemplo, pela vivência empírica no dia a dia. A gente consegue atuar com esses públicos que a Clara mencionou, por exemplo, com uma diversidade regional maior, com uma diversidade socioeconômica maior, nos trabalhos educativos. Pelo fato de ser prioritário o atendimento a escolas públicas, municipais, estaduais, crianças e adolescentes que representam melhor a diversidade da população de Belo Horizonte e usufruem desse ambiente. Já os públicos espontâneos, aqueles que vêm porque viram na mídia, porque consomem a imprensa cultural da cidade ou porque já frequentam esse contexto, é um público mais parecido com nós que estamos aqui. Então ainda essa dificuldade há. E aí é um comentário que a gente faz. A gente precisa das famílias desses meninos. Os meninos estão vindo, de alguma forma eles conseguem esse encaixe, mas eles só chegam aqui uniformizados também. A gente não recebe esse mesmo menino na sua atividade de lazer, no fim de semana. Então é um desafio, é uma problemática do circuito conseguir mover isso aí. Para o evento literário que a gente vai fazer em novembro, a gente começou uma articulação com a Fundação Municipal de Cultura, e aí esse processo começa agora, já em agosto, para a gente desenvolver uma ação preparatória com os 9 centros culturais das regionais de BH, para desenvolver ações de formação, levar alguns convidados, fazer alguns eventos literários nessas 9 regionais, para iniciar um processo de relacionamento com o público das 9 regionais, que depois a gente vai trazer para o evento literário. A gente começou a desenhar essa estratégia, mas ela ainda é pontual, é algo que merece, novas soluções. Isso aí. A conversa podia estender, eu mesmo estou aqui doido para falar umas coisas, porque esse curso mesmo lá do Economia Criativa do Ministério da Cultura, eu fui convidado a elaborar o conteúdo de projetos. E foi uma briga danada, porque eles queriam que eu escrevesse uma coisa de projeto que eu não acredito. Projeto como estratégia de sedução. Eu estou fora. Estou fora com essas coisas. Foi uma briga, vocês não imaginam, assim. Mas conseguimos. A apostila, não sei se é isso que você faz no Senac do Distrito Federal, mas a apostila de projetos, eu tenho certeza que não tem facilidade nenhuma com esse negócio. Já passou essa ideia de que cultura é um bom negócio. Agora, a questão é, cultura é um direito. E aí, vamos fazer projeto, para autonomia, para sustentabilidade e tal, mas com outro recorte. Significado. Vamos produzir coisas que fazem sentido. Claro. E aí, não projeto, vamos encontrar um jeito de captar um recurso. É outra coisa. A marcação é outra. Gente, muito bacana. Agora vocês vão ainda trabalhar um pouquinho, que vocês que vão sortear aqui. Alguns avisos. O certificado deve, até nos próximos 20, 30 dias vocês receberão o certificado. Segundo, vocês vão receber um formuláriozinho de avaliação, e eu peço encarecidamente que avaliem, porque para nós é muito importante a avaliação, que deu certo, que não deu certo e tal. Terceiro, vão receber também uma solicitação porque isso a gente tem ouvido das outras turmas também, uma demanda de aprofundamento em certos aspectos, só que aí a gente precisa saber qual aspecto, para ver se estamos dentro ou não estamos dentro, se vamos viabilizar ou não vamos, a questão do aprofundamento. Então peço vocês para responder o mais rapidamente possível. Vamos lançar a turma do segundo semestre, então contamos com a ajuda de vocês para divulgarem, etc, etc. O diálogo com o observatório aberto, vocês agora estão dentro do grupo de ex-alunos do observatório, e a gente trata os ex-alunos
com todo carinho, porque para nós vocês são muito importantes. Dá licença, dá licença, dá licença, capitão, dá licença. Senhora do Rosário, venha me valer, eu tô chegando a tempo, tenho tanto que aprender. Ô senhora, senhora do Rosário.